O nome do desembargador piauiense Cássio Nunes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é o atual favorito para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. A possível indicação agradou alguns ministros do STF, uma ala do governo e parlamentares do Centrão. E para falar mais sobre essa repercussão desse nome, nos atende gentilmente o senador pelo MDB do Piauí, Marcelo Cássio. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã mais uma vez. É um prazer muito grande me dirigir aos ouvintes da Jovem Pan. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Senador, apesar de algumas reações positivas, há também reações negativas. Muitos, inclusive apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, estão avaliando que essa indicação seria uma surpresa e que ele não seria o nome ideal para o Supremo. O senhor é favorável à indicação dele e quais seriam as chances dele ser aprovado, já que toda indicação para o Supremo precisa haver o aval também do Senado? Quanto à parte do Senado, eu não tenho a menor dúvida que o doutor Cássio passaria no Senado tranquilamente. Ele tem uma história de vida belíssima, é filho de um casal de professores que morava no subúrbio, que pegava ônibus para poder ir estudar, sempre um bom aluno, tirando boas notas. Foi advogado por algum tempo, foi professor universitário, formou-se na Universidade Federal do Piauí, fez mestrado na Universidade de Lisboa, fez doutorado na Universidade de Salamanca, da Espanha, fez pós-doutorado constitucional em Direito Constitucional na Universidade de Messina, na Itália, uma pessoa que tem um currículo muito amplo, muito vasto, e tem uns dotes de personalidade muito importantes no juiz. É uma pessoa muito equilibrada, muito tranquila, né? Tem uma presença sempre muito agradável, é um conciliador sem deixar de ser uma pessoa de caráter reto, de princípios, né? Diz que o Bolsonaro ia escolher um terrivelmente evangélico. Ele me parece que não é terrivelmente evangélico, mas é um religioso, a informação que eu tenho. Ele é religioso, Sim. católico. Então, uma pessoa que tem se distinguido ao longo da vida pelo estudo e pelo procedimento. Ora, se o presidente da República escolhe uma pessoa que tem essas qualidades, o Senado vai fazer o quê? Para o Senado não aprovar uma pessoa, é necessário que o Senado tenha algum passado dessa pessoa que o descredencie. Não é o caso do Cássio, pelo contrário, toda a sua história de vida, toda a sua trajetória de vida o credencia a ser ministro do Supremo da mais alta corte do país. Senador, agora girando os nossos comentaristas, primeira pergunta na sequência, Augusto Nunes. Senador, com todo o respeito pelas ideias e posições do senhor, que eu conheço, eu queria lembrar o seguinte, quer dizer, uma das pré-condições para que alguém assuma uma vaga do Supremo é o notável ou notório saber jurídico. O doutor Cássio Nunes, ele se transformou em desembargador graças ao quinto constitucional, que eu acho uma excrescência jurídica que precisa ser eliminada. Para os ouvintes e espectadores que não sabem o que é isso, eu resumo dizendo que é o quinto constitucional previsto no artigo 94 da Constituição, é um dispositivo jurídico que determina que 1/5 das vagas de determinados tribunais seja preenchido por advogados e membros do Ministério Público e não por juízes de carreira. Eu acho que falta ao Supremo também juízes de carreira. O único que vem da magistratura é o Luiz Fux. O senhor é contra ou a favor ou favorável ao quinto constitucional? Bom, Augusto, bom dia. Em primeiro lugar, para você, é um prazer revê-lo, né? Mas aqui você está puxando uma outra questão. O doutor Cássio, ele, quando defendeu a sua tese de doutor na Universidade de Salamanca,
ele recebeu um título que todos desejam, que todos almejam, que é um cum laude, ou seja, com honra. Quando é que uma pessoa que defende uma tese recebe esse título? É quando todos os membros da banca o julgam como excelente, sem nenhuma discrepância de nenhum membro da banca, então ele é aprovado cum laude. Então, quero entender que uma pessoa que defende uma tese de doutorado numa universidade milenar, né, respeitadíssima no mundo inteiro, pelo menos secular, que é a Universidade de Salamanca, e recebe um título desse cum laude, eu acho que é mais do que claro, do que óbvio que há aí um notório saber. Quanto ao quinto constitucional, realmente você tem inteira razão, você é um acompanhador dessa situação. Há muitas críticas quanto a isso, e eu acho que eu sou um dos que estaria aberto a um diálogo, a um entendimento, de que se pudesse evoluir no Senado e na Câmara uma proposta para acabar com esse quinto constitucional. E isso não desmerece quem chegue lá através do quinto constitucional. Por quê? Porque ele está cumprindo a lei que existe atualmente. Então, se isso pode ser questionado, pode. Qualquer coisa pode ser questionada. Então, realmente, esse quinto constitucional é muito criticado, ou pelo menos aparece uma crítica aqui, outra acolá, que não deveria existir. Talvez fosse melhor só profissionais de carreira da magistratura ou do Ministério Público. Senador Marcelo Castro, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. O senhor mencionou que não haveria motivo para o Senado, na sabatina, vetar um nome que tem o notório saber jurídico e uma reputação ilibada. Mas é óbvio que a indicação, se for mesmo concretizada, pegou muitos de surpresa. A base de apoio do presidente preferiria um nome como, por exemplo, Ives Gandra Martins Filho ou outros mais associados a essa causa, a essa visão conservadora. Então a pergunta que eu lhe faço é reversa. Se fosse indicado pelo presidente alguém como um Ives Gandra Martins Filho, que tem, obviamente, notório saber jurídico e uma reputação ilibada, ele teria algum risco de ser desaprovado na sabatina? Olha, é difícil a gente prever assim, porque a gente não sabe, né, o que é que possa acontecer. Normalmente, o Senado tem boa vontade com as indicações, salvo quando, na trajetória de vida, no passado dessa pessoa, tem alguma coisa que traga alguma dúvida, algum senão. Por exemplo, aqui, no caso do ministro Fachin, quando ele foi indicado, alguns membros do Senado, eu não era senador nessa época, mas me recordo que alguns membros do Senado se manifestaram contrários a essa indicação, porque achavam que ele tinha sido advogado do movimento do Sem Terra, que aí já traria um certo comprometimento ideológico, que aqueles senadores que se posicionaram contrariamente achavam que isso daí, né, o desqualificava ou não o recomendava, acho que o termo melhor seria isso, não o recomendava a ser ministro da Suprema Corte do país. Não é o caso aqui também não estou dizendo que os senadores estavam certos, não. Eu estou falando que o Fachin tinha esse passado, que algumas pessoas, sobretudo, quem era contrário a isso, porque acham que o movimento Sem Terra é um movimento que não respeita a lei e tudo mais, achavam que isso daí o desrecomendaria para uma Corte Suprema. O doutor Cássio, não. O doutor Cássio é uma pessoa que tem uma história de vida belíssima, né? Sem nenhum trauma, sem nenhum conflito. É um conciliador, é uma pessoa que sempre tem uma boa presença, muito agradável, muito afável, pessoa que tem muitos amigos, bem relacionado, e uma pessoa que labutou desde cedo pela vida. Então, que cresceu na vida por conta do seu próprio esforço, né, da sua luta, da sua capacidade. E tem uma vida ilibada, limpa, correta, um homem de caráter. Quer dizer, um senador iria ficar contra ele por quê? Se ele é um bom juiz, se ele foi um bom professor, se ele foi
um bom estudante, se ele tem uma vida pregressa, né, correta. Então, não há assim um fato determinante que diga, não, alguém vai ficar contra o Cássio porque o Cássio é isso, aquilo. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que quanto a ele, pelo que eu conheço do Senado, ele passaria, se não há unanimidade, bem próximo disso daí. Senador, só para a gente fechar, o Augusto já perguntou sobre o quinto constitucional, que fala sobre a composição do Supremo, mas a minha pergunta para a gente encerrar é a seguinte: o senhor acha que a prerrogativa de se indicar um ministro do Supremo precisa continuar com o presidente da República ou deveria haver uma outra composição de ministros do STJ indo para o STF, pessoas de carreira que estão realmente dentro desse sistema de justiça? O senhor acha que pode haver alguma mudança nesse sentido ou o Brasil nunca deve discutir esse assunto? Eu acho que nós podemos discutir isso daí. Você não perguntou, mas eu vou responder. Por exemplo, eu não acho razoável o mandato do ministro do Supremo, né, para sempre. Eu acho que deve, quer dizer, que não tenha mandato. Ele vai indicado para ministro e aí vai até a compulsória, que hoje são de 75 anos. Eu sou a favor de um mandato, talvez uma quantidade aí de 10 anos. Essa coisa assim de uma permanência muito grande, eu acho que isso não é bom em nenhum lugar. Eu acho que é sempre bom uma renovação, uma oxigenação, ideias novas, tempos atuais. Às vezes a sociedade evolui e o juiz continua com a mesma cabeça que tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás e uns até há 40 anos atrás, né? Então, não acho bom isso daí. Seria, no meu entendimento, seria melhor um mandato. Outra coisa que a gente poderia discutir também seria se ficaria a livre escolha do presidente ou se ele deveria escolher entre um número de pessoas que fosse indicado por um outro órgão, que fosse pessoas de carreira. Então, tudo isso são questões que foram muito debatidas, muito discutidas na Constituinte, mas prevaleceu, né, o que tem hoje no Brasil, que é uma cópia, um modelo americano. Foi assim que nós fizemos a nossa Constituição. Perfeito. Senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan e bom trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço, sempre às ordens de vocês. É um prazer. Agora